Está no ar mais um episódio do nosso podcast e do nosso vídeo do Panorama Tricolor. A gente costuma sempre gravar no sábado e divulga sábado à noite, domingo, véspera do primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca de 2020. Que campeonato maravilhoso esse de 2020. Um campeonato que, de repente, tomou outro rumo desde quarta-feira e aí o senso comum caiu do cavalo. Bom, hoje, obviamente, a gente vai falar sobre a Taça Rio, né, a decisão, a gente não pode deixar de falar, o jogo de amanhã, né, o primeiro jogo da grande final. O Fluminense já aí anunciou hoje um desfalque chatinho, né? Um desfalque que isso é meio complicado. Nino está fora, né? Também podemos falar aí sobre a transmissão pela Flu TV, a Flu TV que inaugurou, foi a sua primeira transmissão e bateu logo um recorde mundial de transmissão ao vivo. E na próxima quarta-feira, o SBT parece que está anunciando a transmissão do segundo grande jogo da final. Ratinho, Eliana, Jequiti, que isso? Será que o SBT vai assumir essa transmissão? Bom, tá aqui a nossa galera, a nossa mesa. Hoje nós temos um convidado especial, fininho. Ele tá fininho, prontinho para o jogo de amanhã. Fundador do Panorama, hoje... né? Oi? Fundador do Panorama. Um dos fundadores do Panorama, exatamente. Então vamos começar aqui com Léo Prazeres. Hoje está na terra, né, Léo? Beleza? Seja bem-vindo, um grande prazer receber o Prazeres aqui. Eu fico feliz de estar de volta aí com a galera do Panorama, Raulzito, grande amigo aí de anos, Paulão, Mauro, todo mundo aí. Daqui a pouco a gente pode ter a Mitch aí com a gente também. Pô, vamos falar do Flusão aí, desse campeonato aí, que tem que acabar logo, porque esse campeonato aí tá muito destinado à mulambada. Agora que ficou bom, rapaz, agora que ficou bom. Paulão! Diga lá. Cadê a máscara, Paulão? Pô, tirei um pouquinho, tava me sufocando. O que é esse negócio aí atrás de você? Eu e o Raul, em off aqui, a gente tava comentando. O que é isso aqui do seu lado? Isso. Isso aqui? É. É o seguinte, gente. Isso aqui é um quadro feito pelo artista Renato Martini, que eu encomendei, e em cima desse quadro foi feita a capa do meu livro Roda Viva 3. A capa... Na capa você tem um círculo, né? Tem essa imagem recortada num círculo, e a contracapa é exatamente a imagem desse quadro. Ele foi feito para esta capa. Então, mandar um grande abraço para o Renato Martini, que é um super artista lá de Resende. Gente boa. Se eu não estiver enganado, ele é muito parecido com o Geezer Butler do Black Sabbath. E foi divertidíssimo. E aí eu aproveitei para deixar aqui, para deixar em clima de... Pô, fica aí, rapaz. Em clima de decisão, trazer esse lindo quadro e, enfim, faz parte já da minha vida literária, né? Já que enfim, eu queria mesmo, no final das contas, sem demérito de quem produz, escreve por aí, não estou levando em conta essa pirralhada aí de blogs mentirosos, mas injetar um pouco de literatura e arte no contexto tricolores, daí a realização dessa obra que é maravilhosa. Eu vou falar mais tarde, momento jabazudo aqui, desse livraço também aqui, do nosso querido Kleber Monteiro, que honra de produzir, prefaciar, e é um livro de doido, né? Imaginem, só pela capa vocês já podem ter ideia do que se passa. O Léo está com a gente aqui. O Kleber registrou todas as rodadas da terceira divisão do futebol carioca do ano passado e contou as histórias, as peripécias. A gente vai mais para frente do programa. Valeu, Raul sempre aqui ocupando o camarote do Panorama Tricolor, agora com uma bela foto ali atrás, um pôster do Fluminense, campeão da Taça Rio de 2020. Fala, Raul! Muito amigo do Cléber Carbonelli! Nosso guarda mais querido aí da Copacabana. Muito bom de novo aí, Mauro, tá contigo, tá com o Paulo, e um prazer enorme rever meu amigo Léo Prazeres aí.
na verdade, praticamente rever meio amigo, né, cara? Que a última vez que a gente esteve junto, ele tava um pouquinho maior, tá fininho, tá garoto. Mas o Raul, semana passada ele estava na Norte Grill, tá? Não se iluda com a imagem, não. Que foi tirar o atraso da pandemia, com certeza. É isso aí. Bom, o primeiro assunto não poderia deixar de ser diferente, né? Não poderia ser diferente. A gente vai falar sobre a grande decisão, a decisão da Taça Rio. Raul, vou começar por você. Te surpreendeu a atuação do Fluminense? Mauro, para te ser sincero, surpreendeu um pouco. Eu estou te fazendo essa pergunta que eu me lembro que você tinha até, né, falado que não estava muito animado para essa decisão. É verdade, não estava não, surpreendeu, sempre fazendo a ressalva aqui que quando eu digo isso, a gente não está falando de história, de tamanho de camisa, nem de, né, de todas as decisões que a gente ganhou deles, é uma análise, né, do momento que a gente, né, está ou estava até quarta-feira, né, com um time bastante inferior e que tinha, tecnicamente falando, né, e que vinha de uma volta ao futebol aí, pô, né, depois da quarentena. A quarentena não acabou, mas na canetada acabou o futebol do Rio. A gente voltou muito mal, né? A gente, semana passada, analisou os jogos contra o Volta Redonda e Macaé, que foram realmente bem desanimadores. E depois, no domingo, tivemos uma semifinal com o Botafogo, que eu achei assim, um futebol um pouquinho melhor do que a tragédia que tinha sido Volta Redonda e Macaé, mas ainda um jogo muito devagar, né? Na verdade, um jogo meio modorrento, né? Ele 0-0, não fomos muito atacados, também não criamos muito, passamos com a vantagem que a gente tinha. Então, realmente, eu estava desanimado para quarta-feira, para falar a verdade. E foi uma grata surpresa, né? Uma alegria muito grande, sempre bom ganhar e sempre melhor ainda ganhar deles. E a alegria maior de todas é de ver que a história e o peso da camisa, que eu achei que, pela diferença técnica que a gente tem esse ano, poderiam não ter o mesmo impacto, né, de outras decisões, mas teve, né? A camisa pesou, eles sentiram, como sempre sentem. E falando um pouquinho do que aconteceu dentro de campo, né, antes de fizemos o jogo que tinha que fazer, né? Não foi um jogo bonito, mas foi um jogo pegado, um jogo, como a gente brinca aí, com a lojinha bem fechada ali, e com bom domínio do primeiro tempo, né? Acho que no primeiro tempo não fomos ameaçados. Além do gol, tivemos ainda uma outra chance com o Gilberto. Temos uma chance interrompida, vamos dizer assim, esquisita, né, no início do jogo. Uma bola que o Evanilson ia entrar sozinho dentro da área, que bateu na mão claramente da defesa do Flamengo, e o lance foi parado como falta do Evanilson. Então dominamos o primeiro tempo. O segundo tempo, realmente, o time, acho que foi bem ali até uns 15 minutos, 15 para 20. E depois acho que acabou o gás, né? Aí realmente o Flamengo deu uma crescida, acabou achando o gol. Depois do gol chegou a ter a chance que o Hudson salvou em cima da linha. Mas no final, né, nas penalidades, alegria grande, maior ainda com quem perdeu o último pênalti, né? E, enfim, aquele cara, aquele fanfarrão, né, que a gente conhece. E acho que o placar, né, a decisão no final fez justiça a quem dominou a maior parte do jogo, na minha opinião. Eu achei muito fácil essa Taça Rio. O Fluminense nem ganhou, cara. 4 jogos, 4 empates. Aliás, uma derrota, 3 empates, foi campeão. Muito fácil, muito mole. Né? Nem precisou ganhar para ser campeão. Muito tranquila essa Taça Rio. Acho que foi um dos campeonatos mais fáceis que o Fluminense já ganhou até hoje. Né? Foi essa Taça Rio aí, um empatezinho. Guardamos a vitória para a final agora. Né? Nem precisar ganhar. Cara, 4 jogos, uma derrota de 3-0, fora o baile que a gente tomou do Volta Redonda, né? 3 empates, não consegui ganhar do Macaé, né? Um empate, como você falou, modorrento do Botafogo. E jogou a conta do chá para ganhar a Taça Rio na quarta, né? Nem precisou pisar muito no acelerador, muito pelo contrário.
ainda venceu muito tranquilo. Eu acho que a final vai ser um pouco mais difícil, né? Ô, Léo, Jorge Jesus, ao final do jogo, disse que o Fluminense jogou para perder de pouco. Que jogo que ele viu, hein? Cara, esse Jorge Jesus é um pela-saco, né, cara? Ele não dá pra levar a sério o cara desse cara. Pô, o cara não ganhou nada. Disso que o povo gosta. Cara. O cara ganhou o Campeonato Português. O Campeonato Português, se você for lá com a cadeira de rodas, uma muleta, você ganha. Só tem Benfica e Porto lá. E o Sport, de vez em quando, que é o Botafogo deles lá. Então não dá pra levar a sério o cara desse fala. O cara rodou a terceira divisão, segunda divisão do Campeonato Português. Aí depois ganhou um título com o Benfica. E caiu, Léo. Caiu, foi rebaixado duas vezes. Duas vezes, quer dizer, aí chegou no Brasil, pegou uma seleção, meu irmão, se botar esse time na mão de qualquer treinador hoje, que é campeão, cara. O time do Flamengo é um time muito bom, não tem o que fazer. Aí fica tirando essa onda toda aí, mas ele é treinador de terceiro escalão na Europa. Pode ter certeza que tá se achando muito aqui no Brasil, mas ele vai cair do cavalinho já, cara. Que o jeito de jogar contra o Flamengo é esse exatamente que jogou o último jogo, cara. Você tem que jogar fechado, jogar como um time pequeno mesmo e não deixar a posse de bola para eles, cara. O primeiro tempo foi perfeito do Fluminense, como o Raul falou, foi perfeito. Só que o time está fisicamente desgastado, então não tem como você... 10 dias de preparação faz toda a diferença. O Flamengo começou a treinar 10 dias antes. Então, e o nosso time é mais velho também, né? Apesar dessa garotada ter jogado, ainda tem uma galera ali que é barra pesada. Mas eu acho que esse cara aí não dá nem para dar moral para ele não, porque... treinador bem razoável, não é nada demais que estão falando dele, não. Ainda prefiro o Professor. O Professor é mais 8 milhões de euros por muito ano mais treinador do que 5 ele, anos, tá? hein? Muito mais. O Luxemburgo já treinou o Real Madrid, né? Muito mais treinador. 8 milhões de euros por ano, não vale. por um contrato de 5 anos. O Benfica diz que vem com essa proposta aí, hein, cara? Mas lá no Benfica ele é rei, né, cara? Eu topava, velho. Ô, Paulo, fala. A contusão do Fred e do Ganso ajudaram o Fluminense na quarta-feira? Decisivamente, porque assim, não é porque o fato do Fred ser um dos grandes ídolos da história contemporânea, dos maiores artilheiros da história do clube, os números todos são cantados e decantados, a gente não precisa repetir. Só que ele nem isso não exime de jogar mal. Ele jogou mal todas as partidas. E, curiosamente, ninguém falou isso, porque até o carinho que a parte da torcida tem com ele é meio como que o poupa, né, de não tocar. É verdade que ele jogou muito mal as partidas que ele participou. E, inclusive, numa delas saiu no intervalo. Então, o que acontece? Quanto a ele, ok. O Ganso, a torcida já tem também uma tremenda... É claro que o Ganso colabora muito com isso, né? Porque ele não é centro de jogador que ele foi há 10 anos, né? Não é. Embora tenha uma enorme categoria, uma enorme reserva técnica, o passe dele é uma coisa bonita de se ver. Em termos de produtividade para o jogo, de efetividade, ele não existe. Então, assim, ele particularmente precisa repensar a sua carreira, até porque, ano passado, quando ele foi anunciado, que me perdoe aí a imprensa segmentada tricolor, mas só eu falei nisso. O Fluminense não contrata um jogador com um contrato de 5 anos, que o contrato seja, todos são rompidos antes. E contrataram ele, que já vinha de terras opacas no futebol espanhol, sem significar absolutamente nada, por um contrato de 5 anos. Na época, alegavam o seguinte: quem vai para sócio futebol, seja sócio que paga. Agora trouxeram o Fred, o sócio futebol paga. Pô, tem que ter sócio, hein? Tem que ter bastante sócio para pagar isso tudo. Mas, enfim, sem me alongar muito em relação à pessoalidade dos dois jogadores, como eles estavam mal, eles realmente melhorou o Fluminense com um ímpeto muito bacana e muito surpreendente, que a gente, como o Raul bem definiu, nas partidas anteriores a gente não enxergava absolutamente nada. Porém, na véspera e na antevéspera, quando começou aquela tradicional empáfia rubro-negra, né? Hoje, acaba hoje, vamos resolver tudo hoje. Cara, a gente está aí. O mais novo aqui é o Léo, que tem uns 25 para 30 anos de futebol. A gente sabe que isso nunca deu certo. Esse negócio de cantar ainda mais em clássico do tamanho do Fla-Flu. Então, eu acho que veio aquela soberba que é muito estimulada, inclusive pelo treinador dele. Como bem falado aqui, eu abordei isso numa coluna no Panorama, se não me engano, na sexta-feira.
Tirando os 3 meses finais do ano passado, onde ele foi campeão sendo engolido pelo River Plate, depois sendo vice-campeão engolido pelo Liverpool, a carreira desse cara é a carreira de qualquer treinador mediano no Brasil. O Péricles Chamusca, que foi campeão no Santo André, tem um currículo maior que o dele. Entendeu? Só que aí a imprensa, né? Porque agora com a nova era Globofla, talvez as coisas mudem de cenário. Até anteriormente a essa briga, qualquer cara se tornava o gênio do universo, poderoso, o magnânimo, e ele não tem absolutamente nada. A verdade que se diga. Né? Não jogou nada na quarta-feira, reagiu fisicamente, claro, tem jogador de melhor técnica, sim, do que o Fluminense, que não significa nada, né, gente? Pensando bem, pensando friamente, se a gente já derrotou esses caras com o Zico, com o Tita, com o Lico, com o Júnior, com o Romário, a gente pode derrotar com qualquer um. Beleza. Agora tem uma outra questão, né? Taça Rio, Fluminense campeão. Agora nós temos, a partir de amanhã, 2 jogos, domingo e quarta-feira. Amanhã, 4 da tarde, domingo, amanhã, 4 da tarde, quarta-feira, 21h30. E o Fluminense já anunciou hoje um desfalque que me deixa um pouco preocupado. Nino torceu o joelho, entorce no joelho, está fora. E aí nós vamos ter ou Digão ou Lucas Claro. Para mim, quase certo que o Aldair vai dar preferência ao Digão. Perde muito em qualidade a... Diga, Léo. Não, eu acho que perde muito. O Nino tem sido, para mim, o destaque de todos esses jogos aí. Jogou um partidaço. Jogou muito. Botafogo e Flamengo. Jogou muito. Enquanto o Flamengo, no gol do Pedro, já estava sem perna, né? Ele já estava cansado. Claramente, você vê que ele não chega no Pedro para a cabeçada porque está cansado. O time está fisicamente desgastado. Agora, eu não sabia dessa notícia. Estou sabendo agora com vocês, porque eu não acompanho o noticiário. Então, eu fico triste, cara. Mas vamos de Digão. Digão também, na reta no final do ano passado, até que jogou bem, teve alguns jogos bons. Então, acho que o Matheus Ferraz também é um bom zagueiro, apesar da idade. Então, acho que vai ficar legal os dois ali. Inclusive, a única mudança prevista no Fluminense é essa, né? A saída do Nino e a entrada do Lucas Claro, né? E aí, Raul? Aliás, desculpa, a entrada do Digão. Deve ser a do Digão. Exatamente, a Digão. Está aqui no Globoesporte.com. O técnico escalou mesmo o Digão. Não tinha muita dúvida, né? Acho que não. Acho que o Digão era o titular antes da entrada do Nino. E ano passado, durante a contusão do Matheus. Acho que pelo momento é uma perda, né? Realmente o Nino vinha bem, estava encaixado ali, o zagueiro bem alto, né? Forte. Acho que, enfim, preferiríamos ir com ele, mas o Digão tem uma história grande no clube, com certeza é um cara que vai, né, dar o sangue aí, vai dar aquele a mais, pela importância do jogo também. É um cara que sempre jogou sério, né? Eu tenho, enfim, ele, claro que estamos falando aqui de muitos anos atrás, mas tenho um carinho grande por ele desde a participação fundamental que ele teve lá em 2009, né? Naquela arrancada que mudou tudo, né? Mudou a nossa história naqueles anos, né, seguintes. Então, vamos de Digão, vamos com confiança. E acho que é um cara que tem uma cara de Fluminense, uma cara boa para esse jogo também. Ô, Paulo, o Nenê ainda não voltou ao estágio de antes da pandemia, né? Que ele estava jogando um absurdo antes da pandemia, não voltou ainda. E isso eu tenho percebido que o Evanilson está muito sozinho lá na frente. Acaba jogando muito sacrificado, porque o Fluminense não está conseguindo fazer essa ligação até o Evanilson, e eu acho que é exatamente a questão do Nenê, que o Nenê às vezes está muito mais preocupado em marcar, né, em jogar na linha de marcação, do que partir com o Fluminense. E aí eu sinto falta também de um outro meio. Eu não acho que o Iago está conseguindo fazer esse papel técnico
de conduzir, de fazer uma boa transição do meio para frente. Eu não sei qual é a sua percepção com relação a isso? Iago, Nenê, Vanilson? Olha, eu acho que para esses jogos a presença do Nenê vai ser fundamental. Primeiro, dos veteranos é que tem claramente a melhor performance física, mesmo não tendo jogado nessas 4 partidas, tendo realizado a performance diante da paralisação. Segundo, justamente por ser veterano, o maior dos veteranos é o mais acostumado a decidir, né? Tem uma longa trajetória, inclusive zoou aquele bobão do Flamengo aí essa semana, explicando que ir para a Europa não é só sentar no banco, ficar olhando e dar Guaraviton para os outros, né? Você tem que... A participação vai além disso. Esse problema... O que aconteceu com o Fluminense, tudo foi recente, que nós voltamos muito mal, fizemos 3 partidas horrendas, e quando a gente estava no auge do pessimismo, o Fluminense fez um excelente primeiro tempo na final da Taça Rio, depois decaiu fisicamente, é um problema que nós vamos ter toda a temporada, pela maneira como o elenco foi montado, enfim. Embora você possa fazer 5 substituições, aí cabe ao treinador ter a competência para equilibrar isso. Realmente, essa referência para o Evanilson está mais distante. Cabe ao Odair achar melhor, né? Que o Nenê se desprenda um pouco da marcação e se empurra isso para quem tem talento e menos pulmão, para que ele possa fazer melhor essa ligação. Agora, eu até abordaria o ponto de vista polêmico. Se a armação do time fosse outra, sinceramente, se a armação do time fosse outra, se a montagem fosse outra, o Fluminense não tem nenhum passador melhor do que o Ganso. O problema é que ele está abaixo da crítica fisicamente e escalado na posição errada. Então, a situação fica desastrosa. E aí, agora, claro... Paulo, mais um ingredientezinho, eu acho que faz falta nessa hora de um banco, né? Porque na hora que você vai usar o banco, você tem Caio Paulista, né? Você tem Michel Araújo, né? Que não vi ainda futebol no Michel Araújo. Fernando Pacheco tem um ou outro. Aí falta um banco, né, cara? Falta um banco. O Pacheco ele traz uma gana, ele traz uma vontade. O Michel Araújo parece muito tímido ainda, não somente do ponto de vista físico, como não sei se essa timidez se é por timidez ou por escassez de recursos. O tempo vai dizer. Agora, cara, tudo passa pela montagem do elenco. O elenco foi montado, nunca tem quem dá, quem pode. Caio Paulista não existe, gente. Todo respeito. Não a dá. Entrada desse rapaz em vários partidos, ele entrar com um a menos em campo. É tirar um jogador de campo. Aliás, entendeu? Ele perdeu uma oportunidade fantástica naquele segundo tempo, né? Qualquer jogador um pouquinho de melhor qualidade, não vou dizer que marcaria o gol, mas daria muito mais dificuldade para o Diego Alves naquele lance. Né? Ele entrou sozinho, cara a cara, não tinha ninguém na frente dele. Você imagina o seguinte, é a mesma coisa de ano passado. Quem é que se lembra do Kel? Ninguém nem lembra, né? Desse Kel. O cara ficou no Fluminense quase um ano. E aquele João Carlos que veio da Cabo Friense, lembra? João que veio Carlos também, outra porcaria. Então, são jogadores que não vão dar liga em nada, que, enfim, parecem pertencer a um universo paralelo de negociações estranhas dentro do clube. Enfim, o Caio Paulista não conta para nada. Claro. Outra observação, o Diego Alves é outro pela-saco. Outro também, muito, muito, por sinal. Se acha o Dinosoff. Então, o problema todo, eu acho que foi a montagem do elenco, e agora a gente se viu surpreendido por uma excelente atuação na final, né, em boa parte da final do primeiro turno. Então, agora a gente tem uma esperança de equilibrar isso e, quem sabe, até vencer. Não seria nenhuma barbaridade, já fez isso em outras oportunidades contra times muito fortes do Flamengo. A questão é que eles têm vantagens que nós não temos. É que eu estava falando, o banco dos caras é infinitamente superior. A margem do time deles, né, embora não tenha jogado nada na primeira partida, na final da Taça Rio, eles tinham uma estrutura tática até bem pouco tempo atrás muito superior à nossa, mas é aquela velha coisa. A mística, a camisa, como bem disse o Raul, a história do clássico não pode ser desprezada, e acho que desprezaram isso do outro lado. Puliram o vice-campeonato da Taça Rio, e não seria o Fluminense repetir em boa parte desses 2 jogos a performance do primeiro tempo da final da Taça Rio. O Fluminense tem grande chance de ser campeão. Ao contrário do que eu mesmo disse e esperava.
E por que eu mudei de opinião? O Fluminense mudou. Pelo menos essa pequena amostra para a partida contra o Flamengo, o Fluminense é outro. Não dá para comparar o Fluminense do primeiro tempo do Fla-Flu com o Fluminense das 4 partidas anteriores. O maionese mudou mesmo. Vamos ver se Léo. Oi. Você acha que a estratégia tem que ser a mesma que foi adotada no jogo? Ou como agora? A final da Taça Rio era jogo único. Ali era tudo ou nada, porque se o Fluminense perdesse ali, já era o campeonato, né? Agora tem 2 partidas. Você acha que o Fluminense pode, né, o Odair, fazer uma estratégia um pouco mais cautelosa nesse primeiro jogo, tendo em vista que vai ter um outro na quarta-feira? Eu acho que tem que mudar, até porque o pela saco do Jorge Jesus vai mudar o time dele, né? Ele vai mudar, ele já percebeu o jeito de jogar e ele é português, mas é inteligente, ele sabe ler jogo, então ele vai ler as coisas. Ele vai ver a mudança tática do Fluminense. E aí, com certeza, ele vai mudar alguma coisa. Ele não vai deixar essas coisas acontecerem aí, como foi no último jogo. Mas, assim, o Odair surpreendeu. É um cara que eu odeio, entendeu? Desde a eliminação da Sul-Americana, eu tenho raiva desse cara, porque a gente foi eliminado de maneira bizonha da Sul-Americana, por causa dele, mudanças terríveis que ele fez no time. E isso eu acho que é unanimidade na torcida. Ele fez muita bizonhice. Na Copa do Brasil, quando o Figueirense fez outras bizonhices, que a gente perdeu aquele jogo, estava em desvantagem. Mas contra o Flamengo, ele surpreendeu. Ele escalou bem e mudou bem no decorrer do jogo. Então, assim, pode ser que ele esteja acordando para a vida, alguém está conversando com ele, recebeu uma entidade, alguma coisa assim, mas melhorou. Mas pode melhorar mais. Tem que entender que Miguelzinho tem que jogar mais, é um garoto que tem uma visão de jogo diferenciada, ele já provou isso quando já entrou em campo, já deu algumas assistências. Caio Paulista tem que ir para o inferno, que ele é muito ruim. Ele é horroroso, não tem condição. Se Caio Paulista e Ourinho são jogadores, eu sou astronauta, né? Não tem, como diria o Ratinho aquela vez lá, não tem condição desses caras serem profissionais de futebol. Não joga nem na terra do Flamengo. Então, assim, eu acho que tem que mudar, tem que jogar como time pequeno mesmo, é um jeito de falar, jogar lá atrás, mantendo a posse de bola, tocar a bola ali, fechadinho e tentar lançamentos em profundidade. A observação do Nenê. O Nenê jogou muito contra o Flamengo, não apareceu tanto com a bola, mas sem a bola estava marcando muito, correndo muito, e o cara que tem quase 40 anos está dando gás que o cara de 20 não está dando no time. O Hudson, por exemplo, jogou bem, mas o Hudson, ele fisicamente, ele é desfavorecido. Você vê que ele não tem tanta velocidade, não tem tanto gás. Mas é um cara que tem bom posicionamento. No final do jogo, né? Ele é um cara assim, eu gosto do Hudson, assim, ele é um jogador, um bom meio campo, mas ele não tem fisicamente muita vantagem, ele não tem velocidade, mas ele tem um bom posicionamento e um bom meio campo. Mas o Nenê, cara, aos 45 do segundo tempo, estava dando pique para acompanhar o Felipe Luiz contra o Flamengo. Quer dizer, um cara de 40 anos dá um pique no final do segundo tempo, você vê que ele tem uma vantagem física muito grande. Aquela coisa, a gente não vai contar com ele todos os jogos do Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, não tem como. Mas numa decisão, como o Paulo falou, o Nenê faz toda a diferença, porque é um cara que tem uma experiência, uma bagagem muito grande, e é um cara que chuta bem de fora da área, tem uma porrada de canhota que é difícil de você ter hoje em dia. Exatamente. É catimbeiro, puxa a falta. Exatamente, ele sabe puxar a falta, é o cara que provoca uma expulsão, é um cara que enfim, é um cara necessário hoje nesse elenco. Um mala, né? No bom sentido. É um mala. No bom sentido. Ele mesmo falou que o Bruno Nenê porque ele era chorão, ele gosta de chorar, ele chora muito. Mas é o jeito dele e ainda bem que tá do nosso lado. Eu acho que para esses 2 jogos aí é importantíssimo a gente fechar a casinha, valorizar a posse de bola, investir em lançamentos de velocidade. Para isso, Marcos Paulo e Evanilson podem fazer a diferença lá na frente. Agora, nas substituições, para com esse negócio de Caio Paulista, pelo amor de Deus. Já viu que não dá, não tem a menor condição. Vai com o Miguelzinho, entendeu? Uma coisa que eu achei muito interessante, Léo, foi o Nenê, ao final, né, na parte final do jogo, ele percebeu a dificuldade que o Gilberto estava tendo e o Jorge Jesus escalou o Michel para cair pelo lado do Gilberto, aliás, de onde até já tinha saído o gol, e o Nenê foi compor com o Gilberto a lateral direita, né? E ali
diminuiu, porque se o Nenê não tivesse ido para aquele lado, o Era Flamengo baile. tinha marcado mais gol ali. Porque Jogador com muito espírito de rápido. grupo, né? e o Nenê correu e fez. E aí, aquilo que eu estava até falando com o Paulo antes, é exatamente isso, que o Nenê ele teve uma função muito forte de auxílio na marcação, mas aí eu acho que acaba fazendo falta um pouco lá na frente, que aí o Evanilson acaba ficando muito sozinho, muito isolado, porque não tem alguém que chegue. Eu não vejo no Iago essa capacidade de fazer uma transição, tendo em vista que o Dodi e o Hudson ficam mais resguardando a defesa, né? Porque o Hudson ele jogou colado no Nino e no Matheus Ferraz, né? O Hudson praticamente ele não chegou nem no círculo central. Quase líbero. Exatamente. O Dodi ficou ali ao lado dele e o Iago eu não vejo com essa qualidade de efetivamente fazer uma boa transição entre as duas intermediárias, né? Eu vejo acabo o sentindo Michel Araújo, e eu acho que o Michel Araújo tem recurso. Eu acho que ele ainda não teve chance de mostrar, também ele entrou sempre muito faltando um pouco de tempo. Pouco tempo e entrou muito tímido, né? Acaba não tendo, é verdade. Ele Acaba ele é um não garoto tendo. novo, né? O primeiro Exato. time que ele joga, ele e o Pacheco são garotos muito jovens que saíram do país, muito jovens, mas eu vejo, o Pacheco já mostrou muito mais do que o Michel Araújo, que teve mais chances, já chegou a se titular em oportunidade, mas eu acho que o Michel Araújo ele tem recurso. Eu acho que se trabalhar direitinho, ele pode fazer essa função que a gente está falando de passador no meio campo, porque ele tem uma técnicazinha, ele está só tímido, mas eu acho que ele vai fazer um bom trabalho no time, porque um jogador uruguaio sempre tem muita raça, muita garra, né? É importante isso aí. Beleza, e a gente está recebendo mais uma convidada, Mítia Guidini, está entrando no nosso Panorama Tricolor. Ela está ali tentando se conectar com o áudio. Pronto, Mítia Guidini conseguiu entrar. Aleluia, irmã! Tudo aos bem, 47. Mítia? Não, ainda não. Opa, gente, Estamos desculpa. na metade do jogo. Puxa vida. Achei que íamos começar de fato às 6, mas não deu tempo. Mas vamos que vamos. Mítia, a gente está falando aqui sobre o jogo. A gente falou sobre a final da Taça Rio, estamos falando sobre o jogo de amanhã. Antes de mudarmos para um próximo assunto, primeiro, é um prazer recebê-la aqui no nossa mesa redonda do Panorama Tricolor, que a gente grava aos sábados, né, e divulga para que no domingo, no máximo, todos os torcedores do Fluminense estejam bem informados. Então a gente queria saber a sua opinião, primeiro, sobre o jogo de quarta-feira e a decisão dos dois jogos, né? Basicamente o jogo de amanhã, lembrando que o Nino está fora, o Digão está escalado. Pois é, já vi essa notícia. Ai, olha, muito boa tarde ainda, né, para todo mundo aí. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer, né, estar com vocês, com o Panorama, falando sobre esse assunto que a gente odeia, mas ama. E, enfim, o meu panorama sobre o jogo bom, fizemos um ótimo primeiro tempo, né? Muita gente aí, a gente está escutando muito essa história de que seria do interesse do Flamengo não ir para cima, né? Não fazer o seu jogo aí que a gente está acostumado a ver, por ter interesse, né? Nos dois jogos seguintes. Mas eu acho que isso é conversa fiada, é balela, é conversa de flamenguista mesmo. Eu acho que eles não esperavam, né, com a soberba, né, que eles estão aí, eles não esperavam aquele posicionamento do Fluminense, apesar, né, de historicamente, quem acompanha sabe o que é um Fla-Flu, né, que não pode duvidar nunca, né, principalmente do Fluminense em situações dessas. Já passamos outras vezes, né, o Flamengo com um time superior. Então, eu acho que foi isso mesmo. Eles vieram com excesso de confiança, pensando que a qualquer momento poderiam resolver o jogo como eles estão acostumados ultimamente. Mas, mais uma vez, a gente foi essa pedra no sapato. Entramos com respeito, disciplina, sabedoria, vontade. Até por todos os
por tudo que envolvia, né, esse clássico dessa vez. Sempre é assim, mas eu acho que dessa vez tiveram alguns elementos a mais aí, né, extracampo, e que fizeram os jogadores entrar com a faca nos dentes e nos levou a esse resultado final. E amanhã? Pois é, amanhã, duas coisas. O Flamengo com certeza deve vir mais mordido aí, né? Justamente por talvez não esperar, né? Não ter esperado, né, o ocorrido. Mas, em contrapartida, o Fluminense também vem mais confiante. Eu acho que assim, o maior problema são os 2 jogos, né? Porque a gente sabe que os caras têm 2 times, a gente vai ter A que gente contar estava mais uma até vez. falando, Mitch, exatamente a dificuldade que o Odair tem, apesar de todas as críticas que a gente faz ao Odair, a questão do banco, né? Exatamente. Eles têm, né? Eles têm elenco para isso. A gente não. Você vê que A no gente tem jogo passado... Caio Paulista, você está sendo injusta. Pois é. Mas, bom, é contar. Mas eu conto, né? Eu acredito, acho que futebol é isso. Às vezes a gente tem uma vontade maior aí e consegue um milagre. Vamos ver, eu acho que tem elementos para isso. A gente não tem a força de um elenco, de ter 2 times, mas a gente tem muita vontade de ganhar. Raul, você está muito calado. Raul. Pois é, Ele já está no clima da decisão já. Primeiro, Raul, antes de você me perguntar, eu queria mandar um abraço aqui para o nosso amigo Victor, que eu achei que ele era o cara mais polêmico do Panorama, mas depois das intervenções do meu amigo Léo Prazeres, me fizeram lembrar aqui. Então, mandar um abraço para o Victor. Ô, Raul. Se juntar Prazeres e Victor, vai ficar animado esse negócio. Hein, Raul? Prazeres. Perna peluda! Hein, Raul? Perna peluda! Diga lá, Paulão. Eu vou te mandar depois os links, você não acompanha. No começo do Panorama, o Léo Prazeres comandava um programa chamado Panorama Trash Show. Perto do que ele disse aqui, não é nada do que ele fazia lá. Entendi. O nome define tudo, Trash Show. Raul. Diga lá, Mauro. Transmissão caseira. Eita. O que você achou? Rapaz, essa história toda da transmissão de mando de campo, de internet, não sei o quê, se tirou muito, né, do foco da decisão. Eu até estava comentando que antes da Taça Rio, de segunda ali até meia hora antes do jogo, só se falava de quem transmite, quem não transmite. Então, enfim, a gente já conversou aqui outras vezes. Eu acho que, embora a discussão de fundo deva ser estudada, deva ser travada, o momento foi todo errado, a maneira foi toda errada, etc, etc. Então, eu lamento, primeiro, que a gente tem que ter passado por esse tipo de discussão e essa perda de energia toda que isso aí gerou. Em relação à transmissão em si do jogo, eu gostei. Assim, é claro que é uma transmissão parcial, né? É uma transmissão de torcedores de um time. Então, assim, é uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado, né? De ver a gente está acostumado com parcial para o Flamengo, né? É a primeira vez que não foi parcial para eles, né? Exatamente. É por isso que eles estão gritando. Esse é o motivo da reclamação deles. Eles estão acostumados à locução favorável. Quando não tiver, os caras tiveram narração de decolagem de avião para final de Libertadores, porra, nunca teve isso na história. Fizeram live de torcedor em aeroporto, nunca fizeram isso na história, os caras estão reclamando, é um inferno. Foi basicamente isso mesmo. E aí falaram que não citou o nome dos jogadores, então realmente muitas vezes não citou, mas outras citou. Então, eu faria pior. Eu tirava, quando o Flamengo tocasse na bola, eu tirava a imagem, colocava. Mas, Léo, olha só. O inferno. Olha só, eu tô puxando esse assunto. Mas eu acho que, Mauro, eu acho que sim, a gente vai ver, provavelmente, tem essa polêmica, vai para o SBT, não vai para o SBT, o outro jogo. Mas, assim, do momento em que você tem uma transmissão comandada pela Flu TV ou pela Flá TV, não dá para esperar que essa transmissão vai ser uma transmissão com imparcialidade, né? E aí, enfim,
é bom para o time da vez, né? Que vai ter uma transmissão alinhada com a sua torcida. E vai ser um negócio meio patético para quem está do outro lado naquele dia. A Flu TV até eu li que anunciou para amanhã assim, vai tentar fazer uma transmissão um pouco mais jornalística do jogo e, obviamente, num teor talvez parecido com o jogo de seleção brasileira, em que você não vai... Não, sou contra. Tem que ser parcial, não. Tem que ser parcial. Eu não vejo como fazer uma coisa muito diferente. Eu acho que, à medida que vai se acostumando, foi a primeira transmissão da Flu TV de um evento, né? Um evento do começo ao fim, um jogo de futebol. Porque a Flu TV é um órgão institucional onde fazia ali bastidores, treinamentos, alguns vídeos. Eu acho que ao longo do tempo vai se chegar nos parâmetros mínimos e máximos, né? As TVs, de uma forma geral. Eu estou até generalizando porque eu vi jogos do Flamengo pela Flá TV, eu vi o jogo do Vasco contra a Madureira pela Vasco TV e eu vi o jogo do Fluminense pela Flu TV. Eu não e o Botafogo? Hã? Não, o Botafogo passou na televisão, né? Tadinho do Botafogo. O do Botafogo não tem televisão, não tem torcida, não tem nada. Eu assisti pelo Premiere. Então, assim, eu vi 3 TVs e isso tende a acontecer. Eu acho que ao longo do tempo vai se criar os parâmetros mínimos e máximos, né? Eu particularmente não gosto desse tipo de transmissão. Eu prefiro uma transmissão mais jornalística e muitas das vezes eu tiro até o som. Né? Eu fico só com a imagem, porque assim, como eu vejo muito futebol, né, eu sei praticamente os jogadores que estão pegando na bola. Eu sei quem é o jogador. Então o cara não precisa me dizer que aquele jogador é o Nenê, que aquele jogador é o Bruno Henrique, que aquele jogador exatamente, que é o Gatito Fernandes. Eu sei quem são os jogadores. E aí eu faço algumas questões. As pessoas estão falando muito da Flu TV, mas eu assisti, por exemplo, Flamengo e Boa Vista, né, pela Flá TV, e toda vez que o Boa Vista pegava na bola, o narrador chamava o comentarista, seja o Tavares, seja o Raul Plasma, para fazer um comentário da jogada anterior. Então a gente não viu o time do Boa Vista. Eu sabia quem era, porque quase todo mundo ali, Fernando Bob, Tarta, então eu conheço aqueles caras que estão jogando Boa Vista, mas assim, a transmissão do Flamengo não falava o nome do Boa Vista. Então, assim, estão falando, mas não falavam não, porque quando o Boa Vista pegava na bola, eles falavam do Flamengo, do jogada, que o Flamengo não está jogando bem, chamavam um comentário, eles faziam uma coisa um pouco mais sutil, de repente, mas assim, o Boa Vista a gente não sabia quem estava jogando, se fosse depender da narração. Vasco e Madureira, aconteceu uma coisa que eu achei gravíssimo, e isso vai ser um problema. No lance anterior ao gol do Vasco, foi anulado um gol do Madureira, não tinha VAR ainda. E o juiz marcou um impedimento que, na minha opinião, né, eu não vou dizer que não estava impedido, eu tenho seríssimas dúvidas se o jogador estava impedido. O que a Vasco TV fez? Ele só mostrou o lance final, não mostrou a origem do lance. Então, a gente não teve como saber se o jogador realmente do Madureira estava impedido. E aí, como é que vai ser agora? Entendeu? Porque nem tudo. Quando tem VAR é fácil, mas quando não tem VAR, é um impedimento que não saiu o gol, uma falta, um pênalti, não sei o quê, as TVs não vão. Eu acho o seguinte, Mauro. Vão puxar a sardinha pro seu lado, né? Eu acho que dentro do modelo, né, que é ter a transmissão pelo clube, torcendo para o clube, a transmissão da Flu TV foi muito bem, obrigado. Eu não vi os outros. Mas não gosto do modelo. Eu preferia, acho que assim, ter uma TV do clube pode ajudar para, enfim, jogos que por acaso não estejam na grade de transmissão, em alguns campeonatos, então pode ajudar para a torcida ter acesso a um jogo que ela não poderia ver em outro lugar. Mas não acho que não é o caso dos jogos decisivos, jogos de grade. Acho que o caminho pode até ser que vá por aí, mas não seria o meu caminho preferido, não. Paulão? Cara, eu digo o seguinte, né? Tem duas situações. Alguém acha que na TV Manchester alguém vai fazer ou Liverpool? Ou na TV Real Madrid alguém vai fazer alguma ode ao Barcelona? A
verdade é que todos nós fomos criados por décadas assistindo a Rede Globo enaltecer o Flamengo. Eles acharam estranho porque eles estão acostumados com isso. Quando foi feito diferente, eles sentiram. É simples. Eu queria ilustrar como um personagem que nós recebemos aqui, maravilhoso, recentemente no Panorama, que foi o Edson, por ocasião do seu aniversário. Nunca escondi de ninguém, meu maior ídolo do Fluminense, enfim, vi desde criança. Quando saiu do Sport TV, uma parte da torcida do Fluminense comemorou como se fosse um título, né? Não aguento mais, sai esse cara e tal. Passaram-se uns dias, me manda uma mensagem, um amigo meu, vascaíno, falou: pô, cara, vou te falar, eu sei que é teu ídolo, mas esse Edinho, como é do Vasco, cara, é impressionante. Aí, um amigo meu, palmeirense, conversando com ele e tal, pô, o Edinho saiu do Sport TV, pô, que bom, né, cara? Quando tinha jogo do Palmeiras que ele comentava, ele odiava o Palmeiras. Eu falei, cara, o Edinho odeia todos os times. Entendeu? Então, assim, a gente sabe, a gente já discutiu aqui, tudo a questão do enfoque. Eu queria trazer essa questão, que é a questão do enfoque, a questão do ponto de vista. Né? É claro que o ideal, o professor, primeiro, que o normal teria sido o quê? O cumprimento do contrato sem o rompimento do Flamengo, que gerou todo esse problema. Se os torcedores do Flamengo estão irritados, eles vão ficar irritados com o presidente do Flamengo, que foi quem criou essa bozada toda aí, essa confusão toda. Dali é que a coisa decorreu. A transmissão foi correta, foi respeitosa, porém parcial. Eu particularmente, morri de rir, porque quando fiquei acompanhando o narrador, a bola com o adversário, ou então, às vezes, quando a bola estava na defesa, não tinha nenhuma análise, não se falava, não se narrava nada. Eu, particularmente, achei aquilo interessante. Mas, assim, quando vai ser com eles na próxima quarta-feira, não sei como vai. Porque parece que o Theo José deve narrar o jogo pela SBT. Se tiver a liberação da emissora dele, ele deve fazer. O Theo é um grande e tal, enfim. Agora, não sei como é que vai funcionar esse negócio de Flá TV também. Eles vão fazer muito pior, infinitamente pior do que nós possamos ter feito, que dentro da questão da parcialidade, a transmissão foi absolutamente respeitosa, não teve nenhuma ofensa, não teve absolutamente nada. Simples, meu amigo. Se controlado pelo Theo José e a equipe, for feito um negócio estilo Flá TV, aí vê quem é que é parcial. Inclusive, Paulo, desculpa interromper, gente, mas é porque foi uma coisa que me veio agora. Eu lembrei de um episódio, inclusive, se eu não me engano, na Flá TV. Rolou uma coisa da piadinha, né, com o Fluminense, em relação à questão de homofobia. Se eu não me engano, rolou essa situação. Que eles fizeram uma brincadeirinha, né, ali, uma risadinha e tal. Então, a gente sabe que pode ser muito pior. Pois é. Eu acho que vou me contratar para ser narrador da Flu TV. Eu ficaria ótimo como narrador. Aí ia gerar processo Mulambo direto. 5, Mulambo tocou pro Mulambo 10, Mulambo 11, cabeceou, Mulambo chutou para fora. Vai ser a primeira narração da história. Vai ser a primeira narração da história proibida para menores de 18 anos. Aí o Rafinha e o Diego Alves quando essa bola, agora o Pela Saco pegou, o Pela Saco saiu socando dentro da área, o Pela Saco defendeu o chute, vai ser assim. Olha o Pela Saco cruzando, o Pela Saco cruzou, ia ser assim. Olha o Pela Saco na beira do campo lá gritando. Ô, Léo, português. Ia ser assim. Léo, você tem que fazer com os comentários com o Oscar Roberto de Godoy, né? Vai ser desse estilo aí, né? Mas eu acho, Cara, Paulo, mas a transmissão foi boa, mas eu não prestei atenção na narração. Tô bem sincero com vocês. Eu gostei da eu achei engraçado. Imagem. Eu achei a qualidade de imagem foi boa. Eles mostraram replays muito rapidamente. Foi uma coisa que eu achei que ia demorar por ser uma transmissão do Fluminense, mas mostraram replay muito rápido, foram rápidos na retomada de imagens, a angulação ficou muito boa. Parecia uma transmissão de TV grande. Qualidade excepcional. Foi uma qualidade muito boa, não teve travamento, não teve congelamento. E para o público que teve, assim, teve mas um audiovisual foi muito bom. Não prestei atenção na narração, vou ser bem sincero. Eu tô meio assim, como o Raul falou também, eu não presto muita atenção na narração mais, desde a Rede Globo. Então, para mim, se está no mudo, tá bom. Eu tô vendo o jogo, não tô prestando atenção nos caras que estão falando. E tem um detalhe, né, Léo? Quando você tira o som, você é forçado a prestar mais atenção ainda no jogo, porque você não tem a informação. Né? Enquanto você tira o som da televisão. Tudo diferente. Porque eu, por exemplo, estou acostumado a
no sábado e domingo, agora que eu estou trabalhando em home office, não só mais sábado e domingo, mas de segunda a segunda, ligar a televisão assim que eu acordo e desligar quando eu vou dormir. Então a televisão fica ligada de 7 da manhã a 1 da manhã, todos os dias, né? E eu tiro o som da televisão, né? Fico com aquelas imagens. Então tá agora que voltando o futebol, tem jogo toda hora, né, dos campeonatos da Europa, e eu já estou muito treinado a ficar olhando a televisão, ou então quando eu tenho que trabalhar, aí eu boto o som e fico prestando atenção como se fosse um rádio, entendeu? Às vezes o jogo tá 3-0, eu não vi nenhum gol, né? Só ouvir os gols, como se eu estivesse vendo o rádio, né? Mas assim, isso eu acho é uma questão que a gente tem que separar bem, né? A questão da transmissão caseira, né? Ela, por um lado, ela vai resolver um vácuo que acontece, né? Porque, por exemplo, você tá muito acostumado só jogo em Premiere, em jogo em venda de canal, de exclusividade. Agora, quando você tem a questão da televisão, você já passa a ter uma outra abordagem, né? Que, por exemplo, quando você tem uma transmissão do Premier, por exemplo, né, da TV fechada, campeonato regional, campeonato estadual ou nacional, a transmissão ela começa ali mais ou menos 15 minutos antes, 10 minutos depois acabou, o intervalo cheio de coisa. Agora, quando você tem uma TV institucional, você pode ver bem antes, tem todo um trabalho de reportagens que podem ser feitas, exploradas, né? Depois do jogo, você chegar a ouvir até a entrevista coletiva, ouvir jogador de vestiário, de zona mista, uma série de coisas que na TV comercial você não tem, às vezes, tanta oportunidade para isso, né? Apesar de que mas só vê ali alguns jogos, você vê ali no Linha de Passe, por exemplo, troca de passe, né? Que tem do Sport TV, mas é genérico, né? Você não tem uma informação mais vamos dizer assim, mais abrangente do próprio time. Agora, tem um outro lado da moeda, né? Por exemplo, eu vi muita gente reclamando essa semana que a Flá TV não chegou em nenhum momento perguntando ao Jorge Jesus se ele fica ou não. Isso serve para qualquer time, né? Serve para qualquer... Por que você não substituiu? Por que você não fez? Ou seja, uma pergunta um pouco mais ácida, isso não vai acontecer, né? Jamais. Não, não vai. É uma TV que tem por natureza ser, né, entre aspas, chapa branca, né? A TV não vai fazer, se não é bom para o clube criar uma polêmica, uma discussão de determinado assunto, não vão colocar, né? Acho que o propósito da TV do clube ele enfim, é servir a comunicação que o clube queira fazer. Então, eles não têm Sabe uma interesse. coisa que eu fico com uma expectativa muito grande? É a questão de poder ver jogos de categorias de base, sabe? Seria legal, né? Sub-17, sub-19, Mauro sub-15, essas coisas. Eu sinto falta disso. Ô, Mauro Giacomo, eu vou dizer um negócio. Eu, mais fácil, um ET, pedir acesso aqui na sala para a gente bater o papo do programa do Panorama do que essas transmissões serem feitas. Porque o que tem de gente nos clubes de futebol é absolutamente interessado na não transmissão, que é onde você facilita as negociações, é uma tonelada de gente. É muito diferente do pessoal da minha e da sua geração, que estavam acostumados a escalar o time de júnior nas preliminares. Você sabia do goleiro ao ponta esquerda quem jogava. Hoje, às vezes, o Fluminense da manhã em algum lugar, jogou? Estava jogando? Como assim? Porque ninguém avisa. Então, assim, a expectativa, claro, como torcedor, é a melhor possível. Agora, comercialmente falando, eu duvido que isso aconteça, mesmo os clubes desenvolvam seus potenciais de internet, de TVs próprias aqui no Brasil. O que eu gosto muito de ver, Paulo, o Premier tem muito isso, né? Ele passa lá TV Avaí, TV Leão, TV não sei o quê. Eu gosto muito de ver aqueles programas, sabe? Eu gostava muito da TV Bahia. Adoro aquele ator. Bahia, gente! TV, rapaz! É uma coisa legal que você toma conhecimento de um mundo que não está no seu dia a dia, né? Eu me lembro muito bem esse lateral direito Guga, que agora está no Atlético Mineiro, né? Eu assisti um programa na TV Avaí, onde o programa foi focado em cima dele,
desse Guga, né? Que aí eu acabei conhecendo esse jogador, por que ele chama Guga, como é que foi a criação dele dentro do Avaí, aquela coisa toda. E aí, quando eu vi o Guga no time de cima, eu falei, é aquele cara que eu tinha visto. Então, eu sinto falta de ver isso do Fluminense, entendeu? Podia fazer com o Caio Léo- Paulista, né? Tem que ser especial Caio Paulista, homenagem Caio ao Léo. Paulista, de onde veio, de onde surgiu, como é que virou jogador de futebol. Pra essas onde coisas. vai? Tá pintando. Ourinho. Ó, tá De que pintando. país veio? De Nossa que planeta? Senhora, Caraca, o Ourinho. Ourinho, gente. Eu tô Tá com muita pintando o raiva do autor do Ourinho. gol do Meu Deus. título, hein? Ô, Mítia, Não, mas vai o ser o Ourinho Ourinho, vai ser o foi um Ourinho. dos Não, caras vai ser que o Caio estava mais Paulista. satisfeito na comemoração, viu? Viu? Eu Tá vi. muito feliz, né? Como é que é? Eu vi um meme falando, né? Aquele cara, né, que só participa do trabalho em grupo, assim, na real ele não fez nada. Ele E só aí botou o nome, né? ele só assinou lá e fica feliz lá na frente da sala de aula para receber o parabéns, o 10, né? É tipo isso. Agora, se a gente confirmar esse título espetacular, que terá uma grandeza épica, né? Dadas as circunstâncias, dada a postura do Fluminense pela não continuidade do campeonato, em relação ao adversário, dado o poderio técnico do adversário, se o Fluminense esse título será um dos maiores de sua história, isso não tem a menor dúvida. E aí o estará lá para sempre. Alguém vai lembrar, ó, em 2020, Ourinho defendeu o Fluminense. E o Caio Paulista também, para a alegria do Léo. Adoro. Gente, estamos completando quase 1 hora de programa, mas faltam 4 minutos, já temos aí 56 minutos de programa, mas como a gente não poderia deixar de relembrar alguns aniversários importantes que aconteceram durante a semana. O Alan, lembra do Alan? Alan! Quantos anos ídolo ele do fez? Léo, pô. Sabe quantos Muito anos ele delicado, fez muito essa semana, delicado. velho? 30. 31. 31. No dia O 10, menino falei, lá, caramba, ídolo o menino da no dia base, 10 né? tinha, o menino no dia 10 tinha 16, 17, jogando Tava na base. fazendo Ele aquele jogava gol bola. fantástico contra o Cerro Porteño, lembra? Ele jogava bola, esse garoto aí, o Alan. Delicado. Tinha um chute fortíssimo. Ele tá na China agora, né? Ele passou muito bem pela Áustria, pelo Salzburg, né? Ele jogava nesse que hoje é da Red Bull, não é isso? Que foi vendido para a Red Bull, Salzburgo. Oi? Foi artilheiro lá, muitas temporadas. Agora acho que ele tá no Evergrande, né? Lá da Não China. Não tenho certeza. Ele estava no time dele. Pra ficar mais milionário, né? A verdade é essa. Tem Bom toda menino, razão. eu acho que ele grande. saiu muito cedo do Fluminense, Saiu hein, cedo, Mítia? fez gol em Fla-Flu, era um cara Como bom. vários, né? Vários nossos aí saem muito cedo, né? Tomara que isso a gente consiga segurar um pouco mais agora. Ó, por falar em muito cedo, o Matheus Alessandro fez também aniversário essa semana, 24 Nossa, aninhos, craque. bem mais novo. Oi? Craque. Pois Das fez favelas. também no dia 10. Um aniversário importante essa semana foi os 108 anos de Fla-Flu, no dia 7, viu? Aí Primeiro sim. Fla-Flu, dia 7 de julho de 1912, tivemos aí 108 anos, aquele 3-2 que o Fluminense ganhou, né? Placar dos pênaltis, né? Exatamente. Sempre o placar emblemático marcado na história do Fla 2. E aí tivemos 6 anos da morte do nosso grande ídolo, do Assis, no dia 6, né? Assis já 6 anos, hein? Já. Passou muito rápido, né? Muito rápido, né? Um cara que, pô... O consolo é que o Assis é eterno, né? A verdade é essa, né? Ele não tá mais entre nós, mas ele é eterno. Vamos embora, gente? Ah, não, peraí. Jabá? Claro, pô. Como dizia Denis Menezes, Jabba's Life, a vida. O Léo testemunhou isso. Pessoal, não perca anunciar nas redes sociais do Panorama Tricolor e também no Sebo X e na Vilarejo Meta Editora esse livraço do Kleber Monteiro, nosso querido amigo escritor, da Lama à Grama, uma viagem pelo mundo da 3ª divisão do Rio de Janeiro. O Kleber fez um trabalho de campo, foi aos jogos de todas as rodadas da 3ª divisão do futebol carioca no ano passado, e esse livro é um livro para qualquer pessoa que curta futebol e goste de literatura, porque eu tive de ler, porque além de revisor, eu fiz o prefácio, então conheço o livro de ponta a ponta. É um dos melhores livros já publicados no Fluminense. Posso assegurar a vocês, sem sombra de dúvida, eu já publiquei alguns, né? Então conheço, é um livraço do Kleber,
E quem tiver interesse, procure informação nas redes sociais do Panorama, no próprio Kleber Monteiro no Facebook, que é o Kleber Bibo, não é Biba, Bibo. É isso, o livraço vai estar aqui no Panorama também para falar sobre esse livro e falar sobre essa questão do futebol, porque, enfim, no final nós somos todos privilegiados. A gente torce por um grande clube que, com todas as suas dificuldades, navega, disputa, tem jogadores muito qualificados e caros, né? É um cenário completamente diferente que o Kleber abordou, ao mesmo tempo que existe um amor imenso pelo esporte, você tem as dificuldades mais inimagináveis que se possa, as dificuldades mais incríveis que se possa imaginar, histórias tão pesadas que não puderam nem ser publicadas, porque colocar terceiros em risco e o próprio escritor. Então, é um livraço dos maiores do futebol brasileiro. Quem tiver dúvida também pode procurar em www.vilarejometaeditora.com.br ou no Instagram e no Facebook Vilarejo Meta Editora. Valeu, Paulão. Mítia Guidini. Prazerzaço tê-la Sempre aqui. abalando as redes sociais depois dos jogos. Faz os grupos do Facebook tremerem, que eu sei. Alô, China! Atenção, China! Ai, cadê a minha? Deixa eu botar aqui também, ó. Mas é porque o Paulo já falou, né? Ó, tá todo arrumado com a minha. Então, valeu, Mítia. Muito obrigado pela sua participação. A gente conta com a sua visita em outras oportunidades. Com Volta certeza. logo. Como? Volta logo. Não entendi, Paulo. Truncou. Volta logo. Ah, sim, claro, lógico. Hoje Tá foi, bom. né, imprevisto mesmo. Tô com um cachorro internada, cara. Aí, enfim, a consulta acabou demorando um pouquinho mais e foi isso. Foi por motivo nobre, mas aí nos próximos eu espero estar desde o início aí. Tá bom? Léo. Um abraço, Bom, muito obrigado. Valeu, Mítia. Obrigado. A Mítia que está Saudações. sempre cobrindo os nossos jogos no final, aí de todas as partidas, nas redes sociais e no Panorama Tricolor. É isso aí. Eu só queria parabenizar e reforçar, né, as campanhas. Estou achando muito legal que a torcida, né, parece que está se unindo mais novamente. E esse movimento não pode morrer, gente. É pelo Flu mesmo, hashtag é pelo Flu. Vamos, né, nos associar aí, que é muito importante. A gente já bateu aí os 32, né? Que era a nossa... Eu acho que, primeiramente, a maneira de dizer, porque tinham outras, mas passamos alguns clubes aí agora, nessa semana. Então, é daí para cima, sempre. Valeu, Mítia. Obrigadão. Léo. Oi. Prazer. Valeu, galera. Também Prazer recebê-lo enorme aqui estar com vocês. na nossa mesa redonda, essa língua afiada. Valeu, eu que agradeço aí. Mítia, ó, Leandro tá perguntando de você lá na Tasca de Edgar, hein? Você tá sumida lá na Tasca de Edgar. Pois é, Ele perguntou, cadê a Mítia? Tá fazendo agora eu tô falta. morando na ilha, né? Tô Pô, mais... ficou longe. E com essa questão da quarentena, né? Tô mais devagar. Mas até seguir eles no Instagram, eles estão moderninhos. Tá Criaram o moderninho. Instagram, Tá. Mandou um abraço pra você que você apareceu lá. Pô, obrigado aí Uma hora a pelo gente convite. marca um chopp gelado lá, equipe Panorama. Vamos sim. E aí, ó, eu aposto em 2 empates, 0x0, 0x0, vamos ser campeão nos pênaltis. É isso. Você também. gosta de Tá emoção, magrinho, hein, Léo? não tá mais tomando chopp, não? É isso? Não, toma gripe. Foi uma cirurgia aí, uma cirurgia aí, Mandrax. Eu quero fazer uma declaração aqui, tá? Eu quero dizer que Marina Anderson está na casa de sua mãe nesse final de semana. Não tem mantimentos em casa, estou morrendo de fome, estou morrendo de sede e aceito convites para chopps, drinks, dentro dos padrões de segurança, né, das normas necessárias, entendeu, Léo? Se qualquer coisa, se tiver de bobeira, fala com nós. Maravilha. Eu não te convido, são 1.200 quilômetros de distância, né? E amanhã eu completo... Se tivesse com grana, era fácil. Amanhã eu completo 29 anos de casado, então... Parabéns. Não posso dizer, nós já estamos aqui abastecidos aqui para comemoração de amanhã dos 29 anos de casado com Dona Rosa Japa. Né? Parabéns aí.
Um Valeu. abraço para a sua senhora, Mauro. Obrigado. Raul. Parabéns aí pela data, mano. Maior revelação de crônica 2020, não é, A crônica Paulo? tricolor, né? Mas eu já postei nisso há muito tempo, Jacome. Ele que fugia. Pois é, rapaz. Até a pandemia tinha que ter algum efeito colateral positivo, né? De repente foi isso. Você está aqui diante da velha guarda do panorama tricolor, né? E você é uma a aquisição talvez mais recente, né, Paulo? O Raul colaborou com a gente no site, mas aí não manteve. Agora acho que ele se encontrou como analista. Ficou melhor. Vamos, Raul! Vamos que vamos amanhã. Deu para sentir o gostinho agora, né? Agora abriu de novo. Tá menos pessimista, Raul? Não estava animado realmente para quarta-feira passada, mas agora abriu de novo, de repente ganha uma confiança aí. Os caras são favoritos ainda, mas aquele negócio de já ganhou, ele já... A gente tem o Caio Paulista, né, pô? Não precisa se certamente preocupar já com mais engoliram. nada. E eu acho que, assim, primeiro espero que a gente esteja aqui comemorando o título sábado que vem. E eu estou sentindo que tem um cheiro de gol de título do Caio Paulista, de tanto que a gente falou Eu acho que dele com hoje. ele. Cruzamento do Ourinho. O Ourinho cruzou, Caio Paulista vai cabecear. Fizemos um gol essa semana com um cruzamento que começou em Mítia. o Egídio, né? Mas o Egídio é o cruzador. O Egídio jogou área. bem, hein? O Egídio jogou bem contra o Flamengo. Ele O não foi Egídio mal, é o melhor cruzador do Brasil, isso aí sem dúvida. É o melhor cruzador. Quero dizer aqui, Cruzamento só dizer que chegou se o até a Caio entrada da Ourinho- área, né? Se o Ourinho cruzar a bola para o Caio Paulista fizer o gol do título, eu passo a me chamar Maria Eduarda Andel, tá? Eu quero bem claro. Você vai fazer igual o Becker, o Benjamin Becker lá, que vai pintar o cabelo de verde, branco e É um grande. idiota, né? Nada! Rapaz, Vou aquilo fazer ali- igual o flamenguista. Eu digo como que não eu foi nada adoro disso e essa fica galera por da isso mesmo. fofoca. Não, Cara, mas teve um ali que eu não sei quem é nesse dia aí, do Benjamin, que o cara esculhambou tanto o Flamengo que eu até achei interessante o programa lá. O pós-jogo, Não sei, eu recebi, inclusive, no grupo do Panorama lá, uma matéria. eu acho que foi o é tão raro que a gente Oswaldo até Pascoal. celebra, né? É o cabeça branca lá. Era É o Oswaldo Parrudinho, Pascoal. eu não sei É o quem, Oswaldo Pascoal. mas gostei, porque o cara deu uma espinafrada bacana ali, que É. eles merecem. Bom, gente, então chegamos ao final de mais um Panorama Tricolor. Lembrando, a galera que está acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece de se inscrever e acionar o sininho para receber as novidades. O pessoal que está nos acompanhando pelos podcasts, pelos tocadores de podcast, acione aí o botãozinho de seguir e fique seguindo a gente, que isso faz com que nós tenhamos mais visibilidade junto ao mundo da mídia. Um abraço para todo mundo, até a próxima e, como disse o Raul, na próxima gravação que a gente esteja com a faixa de campeão. Até rimou, ficou legal. Um abraço para todo mundo. Valeu, galera.